Vamos retomar então aqui o terceiro bloco. Vamos lá, vou colocar o slide na tela. Deixa eu travar. Vejam, a súmula 85 voltou. Eu havia dito para os senhores que eu já entendia que ela sofria impacto pela redação ali do artigo 8º da reforma, que os senhores fizeram ali com asterisco para estudar com amor, não é? Esse artigo 59 também precisa ser estudado com... Ele muda toda a sistemática. Vejam, senhores, o que a gente tem hoje é uma construção jurisprudencial consolidada. Existe uma jurisprudência também majoritária, não é uma jurisprudência que demanda de grandes debates na atualidade. Isso já vem sendo, essa sistemática já vem sendo aplicada há algum tempo, e a reforma altera radicalmente o panorama. Então também é um artigo para ser... E essas questões de jornada são as questões que elas caem em prova. Toda prova de sentença tem jornada. Os senhores vão ver isso em terceira fase. Quando os senhores passarem, porque a vida não acaba quando a gente vê o nomezinho ali no DO, não, gente. Você vê o nomezinho no DO e começa toda uma outra vida de aprender a ser juiz do trabalho, a ser magistrado, a construir o magistrado que você quer ser. A gente tem a tendência de, quando a gente estuda, a achar que a gente vai estudar até chegar ali no momento em que você vê o nome no DO já aprovado. Mas existe toda uma vida pós-aprovação, e as alterações de legislação, de jurisprudência, elas são quase que diárias. Quem consegue ter hoje, no Brasil, um livro atualizado de trabalho e processo de trabalho? Não digo dessas matérias periféricas, né, que mudam com o Estatuto da Criança e do Adolescente, aquelas questões de direito penal do edital, direito empresarial. Vamos falar de trabalho e processo de trabalho, que equivale ali a 60% ou 70% do nosso conteúdo. Os senhores conseguem ter um livro atualizado? Porque eu não consigo. Eu compro e ele já está desatualizado na prateleira. A gente não consegue. Então, para que os senhores consigam ter um nível de excelência para aprovação, e para que eu consiga ter um nível de excelência que eu espero para as minhas decisões, a gente tem que se manter em estudo quase que diário. Eu sigo com o hábito que eu já tinha quando era concurseira, e eu não perdi, eu continuo exatamente com o mesmo hábito. Eu assinei uma série de informativos, de TST, STF, STJ, o tribunal aqui da 2ª região, onde eu sou juíza, e eu leio. Todo dia. Chegou na minha caixa, eu leio. Eu não guardo. Você bota ali numa pastinha que você não vai ler nunca mais. Eu não excluo. Eu abro e leio. É uma forma de eu me manter atualizada. Eu sugiro fortemente aos senhores que façam isso, porque está difícil. Manter atualização em trabalho e processo de trabalho tá complicado. Uma hora é o CPC, que impacta em uma série de questões. Outra hora altera a lei do temporário. Outra hora vem uma MP e altera uma outra questão. Tá sendo assim, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui em tela cheia. Esse artigo 59, o parágrafo 5º e 6º, ele impacta diretamente na súmula 85, itens 4 e 5. Por quê? Ele fala que o banco de horas ele pode ser pactuado por acordo individual. E, para o entendimento atual, só por norma coletiva. Então, já é o primeiro ponto. Por quê? Porque esse regime de banco de horas, ele é menos benéfico ao trabalhador. O trabalhador, às vezes, fica um ano trabalhando, não consegue, às vezes, tirar a folga, porque a gente sabe que, na prática, ele não tem, novamente, não é livre escolha do empregado, depende ali do empregador pagar esse banco de horas, conceder a folga. Quando eu digo pagamento, é fazer o abatimento de horas, por exemplo, para o empregado fazer uma emenda do feriado. Porque na prática, o regime de banco de horas, ele é lindo. Eu faço um pouquinho de hora quando for preciso, e aí vem uma emenda de feriado, e eu viajo com a minha família. Artigo 6º ali da Constituição Federal. Artigo 225 da Constituição Federal. Valorização da família e do lazer. É linda a
possibilidade de instituição de banco de horas. Agora, na prática, esse banco de horas é sério? O empregado pode, de fato, fazer uma emenda? Ou ele é um empréstimo para o empregador? Porque muitas vezes na prática é isso que acontece. O empregador pega um empréstimo de horas extras. Durante um ano, eu empresto a minha força de trabalho e depois de um ano ele me paga. Aí talvez os senhores me digam, mas é o valor atualizado da hora. Mas esse valor atualizado recompõe a inflação, por exemplo? Nós temos uma inflação que o centro da meta é 6,5%, né? São 6,5%. Você tem uma inflação aí que gira mais ou menos em torno de 8%, uma inflação real, vamos colocar? Não é todo trabalhador que tem 8% de reajuste por ano. Então vale a pena fazer esse empréstimo? Durante um ano ele toma a minha força de trabalho, depois de um ano ele me paga ali, eu não consigo usufruir de folga quando eu quero, porque ele não me dá, e eu não posso simplesmente dizer vou folgar, a gente sabe que não é assim. Você diz isso hoje, amanhã você perde o emprego. Num país com quase 15 milhões de desempregados, quem que vai tomar uma atitude dessa? De chegar na empresa e dizer, olha, tenho 100 horas de banco de horas, só volto quando acabar. Não é assim, né? Então, a prática mostra que esse banco de horas, ele se torna mais transparente, os critérios são melhor negociados quando a negociação é coletiva, mas a reforma altera, possibilitando a negociação individual. E existe uma outra questão, que fala que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza acordo de compensação de jornada, que é frontalmente diferente do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é, existe um acordo de compensação. Se existe excesso de jornada habitual, ele fica invalidado, porque não estava existindo uma compensação. Pelo contrário, o empregador tinha que ter contratado mais alguém e ele fez um acordo de compensação com a empresa inteira e ele exige horas extras de todo mundo. Com a reforma isso cai. Com a reforma o excesso de jornada não invalida o ajuste. Mais uma estrelinha para colocar ali no material de vocês para estudar. Bem importante essa alteração. Muda toda uma sistemática jurisprudencial bastante tranquila que nós temos hoje. Vamos avançar aqui um pouquinho. Vou colocar... Nós já tínhamos também visto lá no artigo 8º essa súmula, naquela questão de criar a súmula que não tenha previsão, criar obrigação, mas aqui ela tem um impacto bastante direto. A súmula 437, ela fala que se o intervalo for gozado a menor, ou seja, ele gozou ali 35 minutos, o empregador não vai pagar a diferença, ele vai pagar 1 hora. Por quê? Porque ele não atingiu a finalidade, que é de fato o descanso para recuperação de forças, para alimentação, ponto de vista biológico. Também do próprio ponto de vista de lucratividade, porque o empregado descansado ele rende mais, o empregado que rende mais ele tende a contribuir mais para o lucro do empregador. E é essa a finalidade da empresa, exceto as empresas de filantropia, entidades assistenciais. Qual que é o objetivo primeiro de uma empresa? A obtenção de lucro. Então, a súmula 437 diz que esse intervalo gozado a menor, ele é pago de forma integral e ele tem natureza salarial. Com a reforma, o 71, parágrafo 4º, mais uma estrelinha se fazer, nem vou falar mais para não ser repetitiva. Tudo que vocês virem no slide, coloca aí uma estrelinha que é importante. Ele diz que a natureza é indenizatória, ou seja, você não vai ter o reflexo disso em 13º, em férias, em FGTS. Já existe uma redução aí, mas ele fala que na realidade vai ser só o que foi suprimido. Então, se eu te dou um intervalo de 20 minutos, veja qual é a questão envolvida. A gente tem que entender o que de fato está por trás da norma. Quando eu dou um intervalo para o meu empregado, ele teria 1 hora. Nessa 1 hora, ele podia fazer um almoço dele ali, vai no banco pagar uma conta, faz uma ligação, resolve um problema, simplesmente tira uma soneca. Em algumas empresas existe essa possibilidade, ele
vai ali para uma salinha de relaxamento e vai dormir. Quando eu coloco um intervalo de 20 minutos para ele, eu digo, olha, não tenho mais empregado que dê conta aqui do trabalho, não tem como contratar, você só vai fazer 20 minutos, tá certo? Tá certo. Veio ali no ponto pré-anotado porque é possível, né? Os senhores sabem que o intervalo, ele legalmente pode ser pré-anotado. Então, para todos os efeitos, está ali no cartão de ponto dele que ele fez 1 hora. Ele só fez 20. Ele não pôde, muitas vezes, comer com os amigos, se reunir com os próprios colegas da empresa, com os amigos que trabalham ali perto, confraternizar no horário de almoço dele. Ele não pôde dormir. 20 minutos, às vezes, não dá tempo nem de começar o sono. Quem dirá de fato descansar o corpo. Então, o intervalo ele não vai ter o objetivo alcançado. E aí, quando esse empregado vai para a justiça, eu dou 40. Os 40 também não atingem. Porque ele já gozou 20, pela leitura do 71/4, eu dou mais 40 para ele com natureza indenizatória. Ou seja, na prática, eu tenho um empregado que nunca atingiu o objetivo do intervalo. E aí você vai me dizer, Samantha, mas quando a jurisprudência vinha e condenava ele em 1 hora, também não atingia. Mas você tinha um efeito pedagógico de estímulo. O empregador falava, se eu não der 1 hora aqui, eu vou dar 1 hora lá. Ou seja, eu vou acabar arcando com 1h20, porque ele gozou 20, eu vou ter que dar 1 hora lá na frente quando ele me processar. A jurisprudência caminhou nesse sentido. Você tinha um critério de desestímulo. Você tinha uma lesão e um critério de desestímulo. Porque é isso que uma sociedade democrática e civilizada faz. Ela desestimula a lesão. Com a reforma, a gente estimulou a lesão. Por quê? Eu dou 20 aqui, quando ele for para a justiça, se ele for, porque a gente sabe que não é todo mundo que vai, tem muito trabalhador, a gente tem uma taxa de litigiosidade alta? Tem, mas tem muitos ramos que são ramos fechados. Se ele processar a empresa, ele não arruma mais emprego. Então, você tem uma supressão que compensa. Porque ele não vai, às vezes, à justiça. E se ele for, ele vai ganhar só a diferença. Então, por que eu vou dar agora? Lhes questiono, qual é o empregador que se sente na obrigação de conceder 1 hora de intervalo? Nenhum, né? Então, vamos avançar um pouquinho? Vou colocar aqui o slide em tela cheia para os senhores. 457, parágrafo 2º, exclui o percentual de diária e de ajudas de custos que seriam integradas. O que a gente tem hoje na legislação é que se ultrapassar 50% do salário, existe a integração. Por quê? Porque se presume que está sendo um salário clandestino pago sobre uma outra rubrica para que não tenha integração. Então, eu contrato ali, e isso é muito comum, isso chega o tempo todo na justiça, eu contrato o empregado para ganhar R$1.000. Milão, que tá lá na convenção, né? O piso dele, R$1.000. E aí eu ponho uma ajuda de custo de 3 para ele. Eu falo, olha, eu vou te dar uma ajuda de custo de 3.000, porque o senhor vai ter muito gasto, né? Mas eu também não cobro para saber onde foi esses 3.000. Eu não peço uma nota, eu não verifico a quilometragem do carro dele, nada. Eu simplesmente deposito todo mês, junto com o salário dele de R$1.000, os 3.000. Isso é presumidamente uma fraude. Então, o 457, redação atual, ele fala que quando essas diárias ou essas ajudas excederem a 50% ali do que é pago contratualmente para esse empregado, elas têm uma natureza salarial, elas integram para todos os fins. O que a reforma fez foi excluir. A reforma vem e fala que não integra. E ela não faz ressalva. Aí nós entramos no artigo 5º, inciso 2º, né? Inciso 2. Ninguém é obrigado a cumprir o que não está na lei. A lei não faz a ressalva dos 50%. Na prática, posso colocar 3.000 de ajuda de custo. Posso colocar 3.000 de diária. Existe a possibilidade disso ser discutido em juízo? Existe. Claro, se o caso concreto, numa análise casuística, revelar que, de fato, ele nem precisava de ajuda de custo, ele trabalhava ali numa empresa, não ia para lugar nenhum, usava ônibus urbano, era salário clandestino. Diárias de viagem, empregado nunca viajou,
Todos os meses entrava ali diários de viagem no holerite dele. Existe possibilidade? Existe. Mas quando você retira essa presunção que os 50%, né? Olha, chegou aqui, você tem que integrar. Você dificulta. Você, mais uma vez, gera retrocesso. Mais uma vez, você estimula fraude. Para que inexista a integração desses valores e a consequente repercussão em 13º, em férias, em FGTS, em títulos rescisórios, tá certo? Então, essa súmula 101, impacto direto. Não tem nem o que questionar. Na sequência, a outra súmula, se a gente não tem mais essa integração, não tem necessidade mais desse critério que fala que o valor da diária observa o salário base mensal e não o valor de pagamento do dia. Também não tem mais necessidade porque você simplesmente não tem mais integração. Avançando um pouquinho, esse é um ponto muito sensível. Nós também temos a súmula 6, os senhores conhecem, concurseiro sabe, súmula 6 de cor, tem ali 10 incisos, trata profundamente de uma série de questões de equiparação salarial, de uma série de critérios, de requisitos de equiparação salarial, que também é um assunto muito comum na jurisprudência, porque a não discriminação, na realidade, quando se pretende uma equiparação salarial, o pano de fundo é uma discriminação. Um empregado que faz a mesma coisa que eu, atendendo ali os critérios do 461 atual, ganha mais que eu, tô sendo discriminado, então eu quero receber, eu faço jus, né? Artigo 5º caput, né? Não se pode discriminar. Convenção 111 da OIT, uma série de diplomas. Então a súmula 6 vem ali e trata de uma série de questões. Eu vou colocar aqui em tela cheia para os senhores verem, eu fiz alguns negritos, alguns destaques, porque a alteração é profunda. Quando fala ali em mesmo estabelecimento, a súmula 6 entende que é mesma localidade. E por mesma localidade você tem mesma região metropolitana. É um critério muito mais amplo do que mesmo estabelecimento. Se eu trabalho na zona sul de São Paulo e a Maria, que eu entendo que é meu modelo ali da equiparação, trabalha na zona leste, ela não trabalha no mesmo estabelecimento. Uma segunda questão. O 461, como proposto na reforma, ele fala ali que ele traz um critério de 4 anos, além daquele critério de 2 anos de função. Ele aumenta, ele traz um critério de 4 anos que hoje não existe. Então, além dos 2 anos, que não pode haver de diferença na função, ele traz um critério de 4 anos no emprego. Então, ele colocou mais um empecilho para que essa equiparação seja reconhecida. Ele colocou ali também, por exemplo, que o estatuto que traga ali aquela questão dos cargos, do plano de cargos e salários da empresa, que vem ali e diga qual é a faixa salarial de cada cargo, ele precisa de homologação em relação às empresas privadas. Pela leitura do 461 pela reforma, não é mais necessária essa homologação. Continuando, em relação à súmula 461, os critérios que hoje são alternados nesse plano de cargos e salários para que ele seja válido, ou seja, você ora tem promoção por merecimento e ora, na sequência, você tem promoção por antiguidade e isso se renova. Isso é uma forma de que haja justiça no ambiente laboral. Eu sei que se eu não for por merecimento, eu vou por antiguidade. Hoje, tem que haver critério alternado. Pelo texto da reforma, basta que exista um dos critérios. E qual o problema disso, senhores? Um critério só, eu promovo só por merecimento. Assim, eu promovo quem eu quero, quem eu gosto, quem é legal comigo. Não gosto daquele empregado ali porque ele não gosta muito de fazer horas extras, ele fala que tem que ir para faculdade, não gosto de empregado assim não.
tá se sindicalizando lá, né? Foi lá no sindicato, foi lá reclamar, não gosto. Então esse eu não promovo, vou promover só por merecimento. Eu posso. Esse ele nunca vai ter a expectativa de ser promovido por antiguidade. E aí você gera não só a discriminação, você gera uma competitividade que não é saudável. Você gera muitas vezes uma situação, um ambiente em que essa empresa adoece o empregado. Porque ele vê todo mundo ser promovido por um critério de merecimento que nem é muito claro. Muitas vezes ele foi promovido porque mereceu ponto, ninguém sabe que merecimento foi esse. Não são critérios objetivos, são critérios subjetivos. O empregador diz que isso é poder de direção dos trabalhos. Você gera um ambiente de trabalho que não é saudável. E eu sempre me questiono até que ponto é interessante para o empregador ter um ambiente que os empregados não trabalham satisfeito. Porque quem trabalha satisfeito produz mais. Quem produz mais faz com que a empresa lucre. E mais uma vez, exceto as exceções de empresas de pessoas que trabalham com filantropia, com ONGs, a empresa é feita para lucrar. Esse é o objetivo primário da empresa, né? Algumas empresas são familiares e às vezes elas não visam esse lucro desmedido, mas elas visam lucro para o sustento da família também. Então, até que ponto vale a pena criar esse ambiente de trabalho em que um empregado pode simplesmente nunca ser promovido por merecimento? Avançando aqui um pouquinho na questão, ela veda também a equiparação com paradigma remoto. Essa é uma possibilidade hoje. Ela também foi vedada. E o que a gente tem, realidade dos fatos, senhores, o que a gente tem é a quase que inviabilização da equiparação salarial. Esse artigo me parece, todas essas alterações profundas que o 461 sofre no texto da reforma, me parece que o objetivo é que não se equipare mais nada. É uma carta branca para o empregador discriminar e remunerar da maneira que ele entender devida, com critérios não objetivos. Esse é o texto como posto. Vamos avançar um pouquinho? Vou colocar aqui Nós já havíamos falado ali da súmula 372, eu falei para os senhores que nós íamos falar de novo dela, quando nós tratamos ali do artigo 8º. O artigo, nesse aspecto eu concordo, porque para mim essa súmula 372, ela não é uma interpretação do ordenamento, né? Ela é de fato uma legislação, porque essa gratificação de função eu interpreto como uma gratificação condicional ao exercício do cargo. Mas os senhores são completamente livres para discordar, nós estamos num ambiente de aula, essa é a minha visão. Os senhores podem dizer, não vejo assim, acho que era uma interpretação e mais uma vez houve aí uma supressão de direitos, perfeito. É válido, é possível, eu não vejo assim. Feita essa ressalva, a súmula 372, se não cai pelo 8º, cai pelo 468, parágrafo 2º. Por quê? O 468, parágrafo 2º, fala que, havendo ou não justo motivo, não assegura o empregado o direito de manutenção, pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Vejam, senhores, quem fez essa alteração estava com o texto da 372 na mão. Não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Isso aqui, ao meu ver, é uma alteração que a pessoa olhou ali a súmula e fez. Essa matéria é muito comum em banco. O banco paga por anos a fio, mais de década, a gratificação. Um belo dia ele faz a reversão, lista a um cargo anterior, que não um cargo de fidúcia, e retira a gratificação. Mas é o que temos, senhores. Súmula 372 cai, seja pelo 8º, seja pelo 468. Ao meu ver, nessa alteração houve razão da reforma. Mas estou aberta, novamente. Vocês podem me escrever. Se tivermos argumentos, não é uma posição fechada. Aliás, é muito arriscado que uma pessoa que se arvora ser juiz do trabalho tenha uma posição fechada
com as mudanças não só de legislação e de entendimento jurisprudencial, mas com a própria mudança da sociedade. Se hoje nós falamos em trabalho remoto, quando a CLT foi editada, isso nem existia. Então, o juiz me parece que precisa ter uma mentalidade aberta. E tenho certeza, senhores, que se houverem argumentos fortes, eu reformo meu posicionamento. Mas atualmente me parece que nesse aspecto a reforma agiu com acerto. Tá certo? Vamos avançar aqui um pouquinho. Nós já tínhamos falado, e ali quando a gente estudou o oitavo, da súmula 277. Aqui a alteração impacta de maneira direta. Lá era indireta, precisava se estudar. Aqui impacta de maneira direta. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Mais uma vez, senhores, pegaram a súmula do TST de um lado, pegaram o que estava sendo debatido da reforma e colocaram para alterar a súmula. Eu não consigo ver que esse artigo 614, terceiro, foi escrito sem observar o comando da súmula para alterar. Não sei se parece aos senhores com tanta clareza, a mim parece. Vamos avançar um pouquinho? Não, esse é o último slide. Então, vou fazer uma pausa aqui do terceiro bloco e a gente volta para o último bloco para finalizar essas alterações da reforma. Tá certo? Até já!